Boa noite, caros aventureiros. Aproximem-se, aproximem-se. Me chamo DMD, o Bardo, e esta noite tenho para vocês uma história que faria até Calmir ranger os dentes em seu trono divino. Uma história sobre blasfêmia, coragem e uma lâmina que não deveria existir. Peguem suas canecas, acomodem-se bem, porque o que vou contar aconteceu nas terras de Arton, onde os deuses observam cada passo dos mortais. Ou será que observam mesmo? Bem, preparem-se para descobrir. Tudo começou na cidade de Valcária, a orgulhosa capital do reinado. Uma metrópole onde paladinos marcham pelas ruas de pedra, onde clérigos entoam preces ao amanhecer, e onde a fé nos deuses é tão sólida quanto as muralhas que cercam a cidade. Mas até nas cidades mais santas, meus amigos, há sombras que se escondem nos becos. E foi em um desses becos, numa noite sem lua, que tudo começou. Nosso primeiro personagem é Darian, um paladino de Calmir. Cabelos grisalhos, armadura reluzente e aquele olhar firme de quem nunca duvidou de sua fé. Darian era o tipo de homem que rezava antes de cada refeição, ajudava velhinhas a atravessar a rua e provavelmente nunca havia contado uma mentira em toda a sua vida. Chato, talvez. Confiável? Sem dúvida. Ao lado dele, Tamara. Uma ladina meio-elfa, ágil como o vento, com dedos que podiam abrir qualquer fechadura e uma língua afiada que abria portas ainda mais trancadas. Ela não tinha paciência para rezas e sermões, mas tinha um coração que, apesar de tudo, batia no lugar certo. Os dois não eram exatamente amigos, mas digamos que tinham um acordo de conveniência. E por fim, havia Bruthar, um anão clérigo de Tenebra, a deusa da morte. Sim, vocês ouviram bem. Um clérigo de Tenebra. Baixo, atarracado, com uma barba que parecia ter vida própria e um machado que ele chamava carinhosamente de última bênção. Bruthar não era do tipo que chorava em funerais. Ele os conduzia e gostava do trabalho. Esses três improváveis companheiros estavam na taberna do Corvo Prateado, quando um homem encapuzado entrou cambaleando. Sangue escorria de um ferimento no ombro. Seus olhos estavam arregalados de terror, e em suas mãos trêmulas ele segurava um pergaminho rasgado. "Ajudem-me", ele sussurrou, antes de desabar no chão. Darian foi o primeiro a se levantar, é claro. Paladinos nunca resistem a um pedido de socorro. Tamara revirou os olhos, mas o seguiu. Bruthar apenas tomou mais um gole de cerveja antes de se aproximar, resmungando algo sobre mortais dramáticos. O homem estava à beira da morte. Darian colocou as mãos sobre o ferimento, murmurando uma oração, e uma luz dourada brotou de suas palmas. O ferimento começou a fechar, mas o terror nos olhos do homem não diminuiu. Eles me encontraram, ele ofegou. A ordem dos vigilantes divinos, eles sabem que eu descobri. Tamara pegou o pergaminho das mãos dele e o desenrolou. Seus olhos se arregalaram ao ler as palavras escritas ali. Ela olhou para Darian, depois para Bruthar, e então de volta para o pergaminho, como se não acreditasse no que estava vendo. "Isso é loucura", ela murmurou. "O que é?", perguntou Darian, impaciente. Tamara limpou a garganta e leu em voz alta, sua voz trêmula. "No coração das montanhas sanguinárias, onde os deuses não ousam olhar, repousa a lâmina do crepúsculo, forjada antes do tempo, temperada no sangue de um deus caído. Aquele que empunhá-la terá o poder de cortar a carne divina e findar o que nunca deveria findar." O silêncio na taverna era tão denso que poderiam ouvir os batimentos do próprio coração. Uma arma capaz de matar deuses, uma blasfêmia, uma heresia que faria reinos inteiros queimarem. Darian deu um passo para trás, como se o próprio pergaminho queimasse. Isso não pode ser real." "E, no entanto", disse Bruthar, com aquele sorriso sinistro que só um clérigo de Tenebra consegue fazer, "alguém está desesperado o suficiente para matar por isso."
O homem encapuzado agarrou a armadura de Darian com a força do desespero. Eles descobriram a localização, a ordem, o grão-mestre. Ele está marchando para as montanhas agora mesmo. Os olhos do homem reviraram, focados em um horror invisível. Se ele empunhar a lâmina, Calmir cairá, e depois dele, todos os outros. E então, com um último suspiro, o homem morreu. Brutar fechou os olhos do cadáver com uma reverência sombria. Que Tenebra o receba em paz. Tamara guardou o pergaminho dentro do manto, seus olhos brilhando com algo entre medo e entusiasmo. Então, o que fazemos agora? Darian olhou para a armadura polida, para o símbolo de Calmir gravado em seu peitoral, e então para os dois companheiros. Ele sabia o que precisava fazer. Sabia o que seu Deus esperava dele. Vamos encontrar essa lâmina, ele disse com a voz firme, e vamos destruí-la antes que caia nas mãos erradas. Brutar soltou uma risada rouca. Destruir uma arma divina? Isso vai ser divertido. Tamara sorriu, girando uma adaga entre os dedos. Oh, insana! Mas quando isso nos impediu? E assim, meus caros aventureiros, 3 improváveis heróis partiram numa jornada rumo às perigosas fronteiras selvagens de Derreon. Eles não sabiam que cada passo os aproximava não apenas da lâmina, mas de segredos que os deuses mantiveram escondidos desde o início dos tempos. Porque vejam vocês, algumas verdades são perigosas demais para serem conhecidas. E algumas lâminas foram feitas para cortar mais do que carne. Eles não sabiam que alguém os observava das sombras. Alguém encapuzado, silencioso, com uma espada presa às costas. Alguém que já havia tocado a lâmina do crepúsculo. E esse alguém sorriu. Ah, vocês voltaram. Sabia que não conseguiriam resistir. Puxem as cadeiras, encham as canecas, porque a jornada está apenas começando. Onde estávamos mesmo? Ah, sim. Nossos 3 heróis acabavam de decidir embarcar na missão mais insana que Arton já viu. Encontrar uma arma capaz de matar deuses. Simples, não? Tão simples quanto convencer um dragão a se tornar vegetariano. A manhã seguinte trouxe uma luz pálida sobre Valcária. Darian, Tamara e Brutar se encontraram nos portões da cidade, cada um carregando suas provisões. Darian trazia sua espada reluzente e aquela expressão séria de quem vai salvar o mundo. Tamara tinha seus punhais, suas ferramentas de ladrão e um sorriso malicioso. Brutar. Bem, Brutar trazia cerveja, muita cerveja. Então, começou Tamara, ajustando a mochila, vamos mesmo fazer isso? Perseguir uma lenda em montanhas que, pelo nome, não parecem muito acolhedoras? Montanhas sanguinárias, resmungou Brutar. Sempre um nome animador. Aposto que tem flores e borboletas por todo lado. Darian ignorou o sarcasmo. O pergaminho mencionou o coração das montanhas. Há apenas um lugar que se encaixa nessa descrição. As ruínas de Vortanis, um templo abandonado dos deuses antigos. Deuses antigos? Tamara arqueou uma sobrancelha. Aqueles que ninguém mais adora porque... Como era mesmo? Ah, sim. Porque sumiram misteriosamente? Ou foram mortos, disse Brutar com aquele tom casual que só alguém que lida com a morte diariamente consegue ter. O que, considerando que estamos atrás de uma lâmina mata-deuses, faz todo sentido. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Darian apertou o punho. Calmir nos guiará. Ele não permitirá que essa blasfêmia se concretize. Claro, claro. Tamara revirou os olhos. Porque os deuses sempre resolvem tudo, não é? Antes que Darian pudesse responder, Brutar levantou a mão. Guardem suas filosofias baratas para depois. Temos companhia. Eles se viraram e viram um grupo de cavaleiros se aproximando. Armaduras brancas e douradas, o símbolo do sol flamejante no peito. A ordem dos vigilantes divinos, os mesmos que, segundo o homem moribundo, o estavam perseguindo. O líder dos cavaleiros desmontou. Era um homem alto, de rosto marcado por cicatrizes, olhos frios como gelo.
Ele olhou para os três aventureiros com desconfiança. Vocês estavam na taberna do Corvo Prateado ontem à noite. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Darian deu um passo à frente, a mão indo instintivamente para o punho da espada. E se estávamos? O cavaleiro cruzou os braços. Um herege morreu lá, um ladrão de segredos sagrados. Qualquer coisa que ele tenha dito ou dado a vocês deve ser entregue à ordem. Imediatamente, Tamara deu um sorriso doce, inocente demais para ser sincero. Herege, não sei do que está falando, senhor cavaleiro. Só vimos um pobre homem morrendo. Muito triste. O cavaleiro não se deixou enganar. Mentiras não lhes protegerão. A ordem sabe que vocês têm algo. Entreguem o pergaminho. Brutar soltou uma risada grave. Ah, então é isso. Vocês querem a lâmina para si, não é? Interessante. Muito interessante. O cavaleiro desembainhou a espada. Última chance. Entreguem o pergaminho ou serão considerados inimigos da ordem divina. Darian sentiu o peso da decisão. Eram paladinos, servos dos deuses, assim como ele. Mas havia algo errado ali. Algo que fazia seu instinto gritar em alerta. Por que a ordem queria tanto aquele pergaminho? Por que não simplesmente destruir a informação? Foi Tamara quem resolveu a situação. De forma típica, ela jogou uma bolsinha aos pés do cavaleiro. Aqui, o pergaminho. O cavaleiro pegou a bolsa, abriu e encontrou apenas pedras e folhas secas. Corram! Gritou Tamara. E foi exatamente o que fizeram. O que se seguiu foi uma perseguição digna de uma balada épica. Nossos heróis correram pelas ruas de Valcária, pulando barris, desviando de carroças, enquanto os vigilantes divinos os perseguiam montados, gritando ordens de prisão. Darian odiava fugir. Odiava estar do lado oposto de outros servos dos deuses. Mas no fundo de sua alma, ele sabia que algo estava errado. E até descobrir o que, precisavam sobreviver. Eles conseguiram escapar pelos esgotos da cidade, emergindo fedorentos mas vivos nos arredores de Valcária. Brutar cuspia água suja. Tamara limpava lodo do cabelo e Darian simplesmente respirava fundo, tentando processar o que havia acontecido. Então, disse Tamara, ainda ofegante, acho que podemos adicionar fugitivos da justiça divina ao nosso currículo. Isso não é engraçado, Darian murmurou. Concordo, disse Brutar. É hilário. Darian se virou para os dois, o rosto sério. Por que a ordem está tão desesperada pelo pergaminho? Eles deveriam querer destruir a lâmina, não encontrá-la. A menos que, Tamara disse, a voz ficando mais baixa, eles queiram usá-la. O peso daquela possibilidade caiu sobre eles como uma bigorna. Usar uma arma capaz de matar deuses? Para quê? Para quem? Brutar franziu o senho. Se a ordem está corrompida, se eles querem o poder da lâmina para si, então não podemos confiar em ninguém. Nenhum templo, nenhum sacerdote, nenhum paladino. Darian sentiu algo se quebrar dentro dele. Sua fé, que sempre foi sua rocha, agora parecia areias movediças. Então vamos encontrar essa maldita lâmina, ele disse, a voz firme mas carregada de dúvida, e descobrir a verdade, custe o que custar. Os três seguiram pela estrada, rumo às montanhas sanguinárias. Eles não sabiam que a jornada testaria não apenas sua coragem, mas sua própria fé, e que cada passo os aproximava de uma verdade que os deuses nunca quiseram que fosse revelada. Enquanto isso, nas sombras das árvores à beira da estrada, uma figura encapuzada os observava. A mesma que sorriu na taverna. E nas mãos dessa figura, envolta em panos negros, brilhava uma lâmina de um metal que não deveria existir. Uma lâmina que sussurrava promessas de poder. Uma lâmina que ansiava por sangue divino. 3 dias de viagem, meus amigos. 3 dias de estrada empoeirada, noites geladas e conversas tensas ao redor da fogueira. As montanhas sanguinárias se erguiam no horizonte como dentes afiados rasgando o céu. E quanto mais perto chegavam, mais o ar ficava pesado.
Na terceira noite, acampados numa clareira cercada por rochas antigas, cobertas de runas desgastadas, Tamara quebrou o silêncio. Vocês sentiram? Ela sussurrou, olhos fixos na escuridão além das chamas. Darian ergueu a cabeça, mão no punho da espada. Sentir o quê? Estamos sendo observados. Já faz horas. Brutar tomou um gole de cerveja impassível. É óbvio. A questão é por quem? A resposta veio na forma de uma voz que ecoou das sombras, suave como seda e afiada como vidro quebrado. Por alguém que sabe exatamente o que vocês procuram. Os três se levantaram num instante, armas em punho. Das trevas emergiu uma figura envolta em um manto negro esfarrapado. O capuz cobria o rosto, mas havia algo perturbador naquela silhueta. Algo errado. Quem é você? Darian exigiu, espada em riste. A figura riu, um som sem alegria. Eu? Apenas uma guardiã arrependida. Alguém que tocou a lâmina do crepúsculo no passado, sobreviveu à sua maldição e agora vê tolos marchando para o mesmo destino. Tamara estreitou os olhos. Você é o assassino. Assassino? A figura inclinou a cabeça. Que nome dramático. Eu prefiro libertador. Brutar avançou um passo, machado em mãos. Libertador de quê? Da vida dos deuses? Da tirania deles? A voz da figura ficou mais intensa, carregada de raiva antiga. Vocês realmente acham que os deuses se importam com vocês? Que suas preces são ouvidas? Que seus sacrifícios significam algo? Darian apertou os dentes. Calmir é justo. Ele protege os inocentes, defende a justiça. Calmir. A figura cuspiu o nome como veneno. É um carrasco divino que pune aqueles que ousam questionar. Ele não é seu protetor, paladino. Ele é seu algoz. Todos vocês são apenas peças num jogo que nem compreendem. Antes que alguém pudesse responder, a figura jogou algo no chão entre eles. Um medalhão de prata, rachado e manchado de sangue seco. O símbolo gravado nele fez Darian recuar como se tivesse sido golpeado. Era o símbolo de Calmir. Reconhece? Perguntou a figura. Pertenceu a um paladino. Um homem justo, devoto, que dedicou toda a sua vida ao Deus da Justiça. E sabe como ele foi recompensado? Morreu sozinho, abandonado, traído por aqueles que jurou proteger. Calmir não moveu um dedo para salvá-lo. Mentiras! Darian sussurrou, mas sua voz vacilou. São? A figura deu um passo à frente. Então me diga, paladino, onde estava seu Deus quando a ordem se corrompeu? Onde estava ele quando seus próprios servos começaram a perseguir inocentes em busca de poder? Tamara interveio, voz cortante. O que você quer de nós? A figura parou e por um momento o capuz se moveu como se estivesse sorrindo. Quero que vocês vejam a verdade. Quero que cheguem às ruínas de Vortanis e descubram por si mesmos por que os deuses antigos desapareceram. Por que essa lâmina existe e por que os deuses que vocês adoram temem tanto que ela seja encontrada? E depois? Brutar perguntou desconfiado. Depois, a figura recuou para as sombras. Vocês terão uma escolha a fazer: destruir a lâmina e manter os deuses no poder, ou usá-la e libertar este mundo de suas correntes celestiais. E então, como fumaça ao vento, a figura desapareceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os três ficaram parados, processando o que havia acontecido. Darian pegou o medalhão do chão, as mãos tremendo. Ele conhecia aquele medalhão, conhecia a história por trás dele, e a figura estava certa. Isso muda alguma coisa? Tamara perguntou, voz baixa. Darian apertou o medalhão com força. Muda tudo, ou não muda nada, não sei mais. Brutar suspirou, guardando o machado. Bem, só há um jeito de descobrir. Continuamos. Na manhã seguinte, eles avistaram as ruínas. Pilares quebrados de pedra negra erguiam-se como ossos de um titã morto. Símbolos antigos, anteriores aos deuses atuais, cobriam cada superfície.
E no centro de tudo, uma entrada para as profundezas da montanha, escura como a boca de uma besta adormecida. Darian parou na entrada, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Cruzar aquele umbral significava desafiar tudo em que ele acreditava. Significava duvidar dos próprios deuses. Ainda dá tempo de voltar, Tamara disse, mas havia dúvida em sua voz também. Darian olhou para o símbolo de Calmir em sua armadura. Depois olhou para o medalhão manchado de sangue em sua mão. Não, ele disse, a voz firme. Preciso saber a verdade. Não importa o quanto doa. E assim, os três desceram para a escuridão. O que eles não sabiam é que a verdade que procuravam era mais terrível do que qualquer um deles poderia imaginar. Ah, meus caros ouvintes, chegamos à parte onde a luz se apaga e a verdade se revela. Segurem suas canecas com força, porque o que vem agora não é para os fracos de coração. As profundezas das ruínas de Vortanis eram um labirinto de corredores de pedra negra, iluminados apenas pelas tochas que Brutar conjurava com suas orações à tenebra. As paredes eram cobertas de afrescos antigos, cenas de batalhas entre seres colossais. Não eram humanos lutando contra monstros, eram deuses lutando contra deuses. Isso é impossível, murmurou Darian, tocando um dos afrescos. Os deuses são imortais, eternos. São. Brutar apontou para uma imagem específica. Então explique isso. O afresco mostrava um deus caído, atravessado por uma lâmina que irradiava uma luz negra. Ao redor dele, outros deuses observavam, não com tristeza, mas com medo. Tamara seguiu em frente, seus instintos de ladina alertas. Tem algo errado aqui. As paredes estão quentes, como se algo vivo respirasse dentro delas. Foi quando chegaram à câmara central. Era vasta, circular, com um teto tão alto que se perdia na escuridão. No centro havia um altar de pedra negra e sobre ele, cravada como uma espada na pedra, estava uma lâmina. Não era dourada como as armas dos paladinos, nem brilhante como os artefatos divinos. Era feita de um metal escuro, quase líquido, que parecia absorver a luz ao redor. A lâmina do crepúsculo. Por todos os deuses, Tamara sussurrou. Por todos os deuses mortos, você quer dizer? Uma voz ecoou pela câmara. A figura encapuzada emergiu das sombras, mas dessa vez ela não estava sozinha. Atrás dela, membros da Ordem dos Vigilantes Divinos se posicionaram, espadas desembainhadas. E à frente de todos, o cavaleiro líder que os havia confrontado em Valcária. Darian sentiu a traição queimar em seu peito. Vocês estavam trabalhando juntos desde o início. O cavaleiro sorriu friamente. Trabalhando juntos? Não, paladino ingênuo. Eu lidero a ordem há muito tempo e descobri segredos que fariam sua fé desmoronar. A lâmina do crepúsculo não é uma ameaça aos deuses. É a única forma de libertá-los. Libertá-los? Brutar franziu o senho. Do quê? Foi a figura encapuzada que respondeu, finalmente baixando o capuz. Era uma mulher, jovem, com cicatrizes rituais no rosto e olhos que brilhavam com uma luz não natural. De seu próprio poder. Os deuses não governam Arton por benevolência. Eles estão presos aqui, alimentando-se das preces e da fé dos mortais como parasitas. E nós somos seu gado. Darian balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Não, Calmir me guiou. Ele me deu força, me deu propósito. Ele te deu correntes, a mulher cuspiu, e você as chama de asas, todos vocês, servos cegos, perpetuando um ciclo de escravidão que dura milênios. O cavaleiro avançou em direção ao altar. Mas hoje, isso muda. Com a lâmina do crepúsculo, podemos matar os deuses, todos eles, e finalmente a humanidade será livre. Tamara deu um passo à frente, punhais em mãos. E vocês acham que serão diferentes, que não se tornarão os próximos tiranos? Não sejam tolos, o cavaleiro riu. Vocês não podem nos impedir. São 3 contra 10, e a lâmina será nossa. Foi quando Brutar fez algo inesperado.
Ele começou a rir. Uma risada profunda, sombria, que ecoou pela câmara como um presságio. Vocês realmente não entendem nada, não é? Ele disse, olhos brilhando com uma luz vermelha. Vocês acham que podem simplesmente pegar a lâmina e matar deuses? Vocês acham que ela não tem preço? A mulher hesitou. Do que você está falando? Brutar apontou para o altar. Leiam as runas, leiam o que está escrito na pedra. Darian seguiu o olhar e, pela primeira vez, viu as palavras gravadas na base do altar. Palavras em uma língua antiga, mas que ele conseguia, de alguma forma, compreender. Para empunhar a lâmina que mata deuses, você deve primeiro matar aquilo que é divino em si mesmo. O silêncio foi absoluto. Isso significa... Tamara começou, mas não conseguiu terminar. Significa, Brutar concluiu, que para usar essa lâmina você precisa renunciar a toda fé, toda esperança, toda centelha de divindade que existe dentro de você. Precisa se tornar vazio, morto por dentro. A mulher olhou para o cavaleiro e, pela primeira vez, dúvida cruzou seu rosto. Você sabia disso? O cavaleiro não respondeu. Em vez disso, avançou para o altar e agarrou a lâmina. O grito que ele soltou não era humano. Era algo primordial, uma agonia que transcendia a carne. Veias negras se espalharam por seus braços. Seu rosto, seus olhos se tornaram vazios, sem vida. E quando ele finalmente arrancou a lâmina do altar, não era mais um homem, era uma casca. Um cadáver ambulante, movido apenas por pura força de vontade. Vale a pena, ele sussurrou com uma voz que parecia vir de um túmulo. Tudo vale a pena para acabar com eles. E então ele se virou para Darian. Começando por você, servo de Calmir. A lâmina cortou o ar e Darian mal conseguiu bloquear com sua espada. O impacto o jogou para trás e ele sentiu algo estranho. Sua conexão com Calmir estava fraca, quase inexistente. A lâmina não apenas matava deuses, ela cortava a própria fé. Corram! Brutar gritou, empurrando Tamara em direção à saída. Mas Darian não conseguia se mover. Ele olhou para o cavaleiro, para o que ele havia se tornado, e percebeu a terrível verdade. Não importava quem vencesse essa batalha. Os deuses ou os mortais. Todos pagariam um preço alto demais, e talvez, apenas talvez, não houvesse vencedores nessa guerra. E aqui estamos, meus caros aventureiros, o momento final, o clímax de nossa história. Aproximem-se, porque esta é a parte que ficará gravada em suas memórias para sempre. Darian bloqueou outro golpe da lâmina do crepúsculo, mas cada impacto o enfraquecia, não fisicamente, mas espiritualmente. Ele podia sentir sua conexão com Calmir se desfazendo como teias de aranha ao vento. Suas preces não eram mais respondidas. Sua fé, sua rocha, estava desmoronando. Você sente, não é? A voz morta do cavaleiro ecoou. A solidão, o vazio. É assim que o mundo deveria ser, livre dos deuses, livre de suas mentiras. Tamara atacou pelas costas, punhais buscando pontos vitais, mas o cavaleiro se moveu com velocidade antinatural, aparando os golpes sem sequer olhar. A lâmina cantava no ar, um som agudo e perturbador que fazia os ossos tremerem. Brutar ergueu seu machado, invocando o poder de Tenebra. Senhora da Morte, empresta-me sua força para... Mas as palavras morreram em sua garganta. Pela primeira vez em décadas, suas orações não foram ouvidas. Tenebra não respondeu. Os deuses nos abandonaram. Brutar sussurrou incrédulo. Não! Darian ofegou, sangue escorrendo de um corte no braço. Eles não nos abandonaram. A lâmina os está cortando, cortando a conexão entre os mundos. A mulher encapuzada observava tudo com um horror crescente. O que fizemos? Isso não era para acontecer, não assim. Os membros da ordem recuaram, aterrorizados. Aquilo não era libertação, era aniquilação. O cavaleiro avançou para Darian, a lâmina erguida para o golpe final.
Morra sabendo que você serviu a falsos mestres. Morra sabendo que tudo em que acreditou era uma mentira. Foi quando Darian percebeu algo crucial. Ele não precisava de Calmir para lutar. Não precisava de poderes divinos para se levantar. A força que o movia, a coragem que o impulsionava, não vinha dos deuses. Vinha dele mesmo. Sempre veio. Você está errado, Darian disse, erguendo-se com dificuldade. Eu não servia Calmir porque era fraco. Eu escolhi servi-lo porque acreditava em justiça, em proteger os inocentes. Isso não veio dele, isso sempre foi meu. Ele jogou fora o medalhão sagrado. Jogou fora o símbolo de Calmir. Empunhou sua espada com as próprias mãos, não como um paladino, mas como um homem. E se os deuses não nos querem mais, então que seja. Lutarei sem eles. Tamara sorriu, posicionando-se ao lado dele. Bem dito. Nunca precisei de deuses mesmo. Brutar riu, segurando seu machado com renovada determinação. Tenebra pode não me ouvir agora, mas isso não significa que esqueci como quebrar crânios. Os três atacaram juntos. Foi uma batalha como nenhuma outra. Sem magia divina, sem bênçãos, sem milagres. Apenas aço, coragem e pura determinação mortal. O cavaleiro era mais rápido, mais forte, mas eles tinham algo que ele havia perdido ao pegar a lâmina. Eles tinham esperança. Tamara conseguiu cortar os tendões de sua perna. Brutar acertou um golpe devastador em suas costelas. E Darian, com toda a força que lhe restava, atravessou o peito do cavaleiro com sua espada. O cavaleiro cambaleou, a lâmina do crepúsculo caindo de suas mãos. Ele olhou para Darian com aqueles olhos vazios e, por um breve momento, pareceu quase humano novamente. Talvez você esteja certo, ele sussurrou. Talvez a liberdade não valha este preço. E então ele desmoronou, nada mais que cinzas. A lâmina do crepúsculo jazia no chão, pulsando com aquela luz negra e antinatural. Darian olhou para ela sentindo seu chamado, sentindo a promessa de poder, o poder de fazer os deuses prestarem contas, o poder de mudar o mundo. Seria tão fácil pegá-la. Não, ele disse, virando as costas para a lâmina. Não vou me tornar aquilo que lutei contra. Brutar assentiu. Sábio, muito sábio. Tamara ergueu uma sobrancelha. Então, o que fazemos com ela? Foi a mulher encapuzada que respondeu, aproximando-se lentamente. Eu a selarei novamente. Voltarei a enterrá-la onde nunca deveria ter sido encontrada. É o mínimo que posso fazer para consertar meu erro. Darian a encarou. E a ordem? A ordem está quebrada, ela admitiu. Corrompida pela ambição. Mas talvez possamos reconstruí-la. Da forma certa desta vez. Os três heróis deixaram as ruínas ao amanhecer. A luz do sol nunca pareceu tão bela, tão real, tão mortal. Então, Tamara disse alongando-se, acabamos de salvar os deuses que nos abandonaram. Somos idiotas ou heróis? Darian sorriu pela primeira vez em dias. Talvez um pouco dos dois. Brutar tomou um gole de cerveja. Bem, pelo menos temos uma boa história para contar. E tinham mesmo. E assim, meus queridos ouvintes, termina a história do assassino de deuses. Três heróis que descobriram que a verdadeira força não vem dos deuses, mas de dentro de si mesmos. Que a fé não é obediência cega, mas escolha consciente. E que, às vezes, salvar o mundo significa deixar de lado o poder que poderia conquistá-lo. A lâmina do crepúsculo foi selada novamente, escondida onde apenas lendas a encontrarão. Os deuses voltaram a ouvir as preces de seus fiéis, mas algo mudou. Uma rachadura no véu entre o divino e o mortal. Uma lembrança de que até mesmo os deuses podem sangrar. E Darian, Tamara e Brutar. Eles seguiram seus caminhos, mais sábios, mais fortes e com uma história que nenhuma taverna do reino se cansará de ouvir. Deixe-me então encerrar com uma canção, como todo bom bardo deve fazer, na escuridão das ruínas antigas, onde os deuses temem pisar, três almas mortais destemidas
escolheram não se curvar. A lâmina que corta divindades prometia o mundo conquistar, mas descobriram que verdades também podem nos libertar. Que esta história seja lembrada de coragem e de dor, que a fé não é encontrada no medo, mas no amor. E assim encerro minha história, meus caros aventureiros. Se você gostou, dá um like e se inscreve para que possamos continuar a trazer novas histórias. Que os dados rolem a seu favor e que suas aventuras sejam sempre épicas. Até a próxima taverna. Até a próxima história. DMD, o Bardo.